Fala aí pessoal, vou fazer um vídeo hoje aqui para mostrar para vocês como é que tem que fazer a regulagem do cabeçote, né? Isso aqui é uma KLX 300, é a moto do amigo nosso aí, o Fernando, e a gente fez o motor, a parte de cima da moto, e agora estamos dando uma olhada no cabeçote aqui, né? Então o que aconteceu? Quando eu desmontei, eu fui tirar a medida, né? E descobri que as duas válvulas de exaustão estavam com mais folga do que podia, e as duas válvulas de admissão tava apertado, né? Tava sem folga nenhuma, o que ocasiona aí de repente a válvula ficar não ficar 100% fechada, né? Aí perde um pouco de compressão. Então, a ferramenta que você precisa para trabalhar com isso é esse medidor aqui de espessura, né? Essas fitinhas aqui que tem a medição da espessura de cada uma delas. Um paquímetro só para você poder medir as pastilhas. A pastilha é isso daqui. Vou pôr aqui na camiseta aqui para não perder o foco. Olha lá. 2,9 é a espessura dessa pastilha. Vou falar sobre a espessura da pastilha já já. Então são as ferramentas que você precisa, são essas. Paquímetro. Esse medidor aqui, que eu não sei o nome dele em português. Soquete 10 ou chave 10. Tá? E aqui estão as peças. Como é que funciona isso? São 4 válvulas nessa moto, né? Essas duas aqui de exaustão e essas duas aqui de admissão. Esse cara aqui, esse copinho, encaixa aqui. E aqui dentro, nesse vão aqui, vai a pastilha, né? Então com o tempo você tem que ir mudando a espessura dessa pastilha para poder manter a tolerância correta entre os copinhos e o eixo aqui, o eixo de comando, né? Então o que acontece? Essa pastilha, nesse caso aqui, 2,9 milímetros de espessura, ela vai aqui. Eu ponho o copinho. Segurar o celular e encaixar aqui é complicado. Isso aqui entra certinho, olha lá. E esse aqui é o primeiro eixo, é o meu eixo de exaustão. Tá encaixado. Tá? Então é bem mais fácil fazer assim quando o cabeçote está fora da moto. Tá? Só para você poder pôr numa mesa e trabalhar melhor. Mas pode fazer na moto também. A vantagem aqui é que eu não preciso me preocupar com a corrente nesse momento, né? Tá tudo desmontado. Porque você vai precisar montar e desmontar isso aqui algumas vezes para você checar e trocar a pastilha até chegar na espessura que você quer. Então, a corrente está lá, de comando está lá na moto, certo? Coloco os eixos, ok? O que acontece? Quando eu for fazer a medição, eu vou colocar o eixo de uma forma em que a ponta dessa peça aqui, que eu não sei o nome, esteja apontando para cima. Ela não pode estar apontando para baixo, fazendo contato com os copinhos aqui, ó, que eles ficam embaixo do eixo. Tá ok? Então, deixa esse aqui para cima, esse aqui também, certo? Aí eu vou montar essa peça aqui, que algumas pessoas chamam ela de árvore. Pelo menos em inglês é assim que chama. Ok? Depois eu monto ela aqui com as duas mãos aqui, que ela tem que encaixar certinho. Coloco todos os parafusos na ordem. Aqui vai ter uma numeração. Como você está vendo aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segue essa sequência para não danificar a peça e dar a montagem aqui certinha. Agora encaixou. Ok? Então o que acontece? Uma vez montado, eu vou checar a espessura, né? A tolerância que tem o vão entre essas duas peças. A ponta do eixo e o copinho lá embaixo. É aí que você vai usar esses caras aqui. Então o que acontece? Eu olhei no manual, anotei aqui. Na admissão eu posso ter uma folga de 0,1 milímetro até 0,19 e na exaustão de 0,15 até 0,24. Essa é a tolerância que o manual permite aí que você possa usar. Tá certo? Se tiver uma medida entre essas duas, tá tudo certo. O que aconteceu? Eu fui tirar a medida antes, né? Quando
abri a moto pela primeira vez. Na exaustão, aqui é a saída da moto, né? Na exaustão eu tava com ponto 279, que tá mais do que o ponto 24, certo? E na admissão eu não tinha folga nenhuma, tava apertado, o que faz com que a válvula não feche 100%, tá? Que pode perder aí compressão, tá certo? Então o que eu precisava fazer é trocar a pastilha da exaustão, colocar uma pastilha um pouco maior. As 4 pastilhas que estavam na moto estavam com 2,80 milímetros. Eu mudei a pastilha para 2,9, uma pastilha um pouquinho mais alta, para mim poder cair com a tolerância dentro do que o manual pede, tá? Então eu fiquei com uma tolerância menor que 2,79 agora. Desculpa, 0,279, ok? E nas válvulas de admissão, eu troquei uma pastilha que estava 2,8, eu fui para 2,5, bem menor, e tirei a medida. E aconteceu que eu dei sorte, o tamanho que eu escolhi cai dentro da especificação do manual. Mas eu não sabia eu não tinha como medir, né, para poder saber que tamanho eu precisava. Então, eu fui na loja, comprei a pastilha 2,5 e o cara falou: "Não, se você precisar, você volta e troca". Porque eu não tinha como medir. Pelo menos eu não sei como medir, né, a distância aqui que eu ia precisar, porque estava sem folga nenhuma. O medidor mais fino aqui, que é 0,03 milímetros, não entrava. Então eu tive que chutar um valor para poder ter alguma folga para me poder então tirar a medida e saber qual que é o tamanho certo que eu precisava. Tá certo? Então eu fiz uns cálculos aqui para chegar no tamanho que eu precisava, o tamanho da pastilha com a folga que eu tinha, para saber que tamanho de pastilha eu precisaria. Foi assim que eu cheguei nos tamanhos que eu precisava. Então o que que acontece? Você vai pegar o tamanho que você precisa aqui. No caso, 3, por exemplo, aqui 2,2. Então vamos ir na admissão, que é menor. 0,1, por exemplo. Tá aqui, ó, 0,1 é o mínimo até o 0,19. Você vai colocar isso daqui entre essas duas peças. Só que você vai fazer isso depois que você apertar os parafusos aqui no torque certo. Porque essa é a condição de funcionamento da moto. Do jeito que está aqui, essa peça de cima está solta. Então, quando eu colocar a medida aqui, ele não vai me dar a medida real, tá? Mas é assim que faz. Depois que apertar o parafuso, você tira a medição. Essa fitinha tem que entrar aqui sem dificuldade. Você vai trocando a espessura da fita, certo? Vamos supor que aumente aqui, né? Vou para uma mais grossa. Estou segurando com uma mão só, mas tá, vamos supor que eu troquei, coloquei uma mais grossa e vou testando até eu começar a sentir dificuldade. Essa é a leitura que você vai ter, tá? Você não pode ter dificuldade para colocar essa fitinha aqui, né? Que tem uma espessura, putz, cara, nesse caso aqui, 0,1 milímetro, certo? É 10% de 1 milímetro praticamente a espessura disso, é bem fino. Então eu vou fazer essa medição aqui nas duas válvulas de admissão. Se tiver dentro da especificação, legal. Se não, eu vou ter que trocar a pastilha até o tamanho que eu preciso. E a mesma coisa aqui nas válvulas de exaustão, nessa e nessa. Tá ok? Só que cada uma dentro de uma especificação diferente, né? Admissão e exaustão. Tá? Feito isso, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar isso daqui, porque na hora de montar na moto, eu preciso tirar aquela peça para poder passar a corrente de comando aqui. E para colocar a moto no ponto, deixa eu virar a peça aqui. Na hora de montar a moto, o motor na moto, a parte de cima, você vai na parte de baixo do motor, abrir aquelas duas tampinhas para você poder girar o motor e colocar o pistão na parte limite, né? O pistão quando ele está no máximo em cima, na parte mais alta. Depois que eu fizer isso, eu vou então ajustar a posição dos eixos de comando, certo? Esse de trás aqui é a admissão, tá aqui a marcação de intake, que é a admissão, certo? Ele tem que estar com essa marquinha aqui alinhado com essa superfície do motor, ok? E a exaustão, a mesma coisa. Aqui eu tenho a marca exaustão, dá para ver melhor agora, e eu vou alinhar ela aqui. Você vai notar que a ponta dos eixos aqui, ó, vão estar apontando
essa de exaustão para frente e a de admissão para trás, tá ok? Então, lá embaixo no motor, a marca no... eu esqueci o nome de português, flywheel, né, que chama, onde tem a marcação lá, da onde que diz que o pistão tá na parte de cima, vai ter um T de top, tá ligado? Então o pistão vai estar no topo, essa é a posição que você tem que colocar o pistão, e então ajusta a posição dos dois eixos para você poder passar corrente, tá? Notando que você vai passar corrente puxando ela, começando por aqui, sem folga nenhuma para esse eixo, e você vai deixar a folga da corrente para esse lado de cá, tá? Para trás da moto, porque quando você colocar o esticador de corrente aqui e o outro de baixo, que nesse caso aqui tem dois, tá? Ele vai eliminar a folga por esse lado aqui com o esticador de corrente, sem folga nenhuma aqui, tá? Depois que você montar, para conferir, você gira o motor um pouco para frente e para trás, só um pouquinho, para ver se continua aqui certinho, sincronizado. Você tem que tomar cuidado porque a posição de um dente fora do lugar vai fazer diferença na performance do motor, né? Mas se você colocar totalmente fora, não vai funcionar. Pode até estragar, né, o motor se você na hora de tentar ligar ele, talvez. Ok? Então, posição do eixo, exaustão para cá, admissão para cá, passa a corrente começando por aqui, sem folga, terminou, né, sincronizar isso, você vai colocar a tampa aqui, aqui em cima tem essa peça aqui que ela vai servir de guia de corrente, a corrente vai estar passando debaixo disso, tá certo? E você vai, né, colocar os 8 parafusos aqui no torque certo, que se eu não me engano são 10... Esqueci o nome da unidade em português. O torque é 10 foot-pound que chama, tá ligado? Eu não sei o termo em português como é que é. Então é isso, gente. É assim que você checa e regula o cabeçote. Eu não fiz um serviço completo nesse cabeçote, porque vai precisar de uma ferramenta especial que eu não tenho. E aparentemente, olhando aqui embaixo, eu julguei que as válvulas não estão tão mal assim na posição, né, em relação à vedação, né, para ela, quando ela fecha, que está aqui. O correto é eu desmontar, tirar essa válvula e limpar a sede da válvula aqui. Isso é a primeira coisa que tem que ser feito, para depois, por último, fazer a medição das pastilhas e fazer tudo isso que eu acabei de explicar no vídeo. Tá? Eu não vou mexer nessa parte aqui. Se tiver algum problema, depois a gente mexe, né, se achar que ainda precisa fazer alguma coisa. Mas o correto era ter feito isso. Mas por uma questão de tempo e disponibilidade aí de ferramentas, a gente vai arriscar, ver como é que vai ficar.